Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, vamos dar sequência ao estudo que preparamos especialmente para você, concurseiro. Está vindo aí uma rodada de concursos e para você que está nessa pegada, a LAC está contigo, você não está só. Então vamos lá, aula 2 hoje. O que nós vamos falar nessa aula 2? Nós vamos falar sobre o sistema legal de medidas, galera. Sistema de medidas. O que envolve isso, professor? Sistema de medidas, galera, envolve as medidas de comprimento, as medidas de capacidade, as medidas de massa, as medidas de volume, as medidas de área e o tempo. Tudo isso é sistema de medidas. Então, é o que a gente vai estar estudando nessa aula. Então, vamos conceituar aí as principais medidas e vamos, claro, como sempre, fazer aí uma bateria de exercícios. Beleza? Vamos que vamos então, galera. Sistema de medidas. Bom, o que é um sistema de medidas, professor? São grandezas, galera, padronizadas. Para quê? Para expressar uma certa quantidade. Então, quando eu faço uma comparação, eu tenho que estar atento qual é a unidade de medida que está sendo considerada. Porque uma coisa é você dizer 10 quilômetros, outra coisa é você dizer 10 metros ou 10 centímetros. Então, são unidades que representam aí diferentes medidas. Então, dependendo da unidade que você utiliza, pode representar uma ou outra medida. Beleza? Então, as principais medidas são essas. Medidas de comprimento, de área, de volume, massa, capacidade e tempo. Vamos abordar todas elas aqui. Vamos lá? Primeiro, começando aí com a medida de comprimento, né? As unidades designadas para comprimento são as seguintes. Onde que nós usamos ela? Para expressar distâncias, alturas, larguras, diâmetros, profundidades, enfim. É para isso que nós utilizamos as medidas de comprimento. Quais são elas, professor Fiel? Então, nós temos como principal, tá, o metro. Tá? A partir dele, nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro. Ok? Então, representando o metro, eu vou ter, olhando de frente para a tela, do lado esquerdo eu vou ter quilômetro, hectômetro, decâmetro. Do lado direito do metro, eu tenho decímetro, centímetro e o milímetro, ok? Então está aqui a nomenclatura do que representa cada símbolo desse aqui. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. É importante eu decorar isso, professor? Sim. Se você souber essa sequência, fica mais fácil na hora de transformar de uma unidade para outra. Porque aqui, galera, os exercícios vão exigir exatamente isso de você. Ele vai dar lá uma determinada unidade de medida, tá? Uma certa distância, por exemplo, em quilômetro, e pode pedir a resposta em metro, ou em decímetro, ou em centímetro. Então, você precisa fazer essa conversão. E presta muita atenção nessa dica LAC. Você não pode adicionar ou subtrair valores com unidades diferentes, tá? Você tem que fazer a conversão dessas unidades para poder fazer qualquer operação matemática. Beleza? Então, é necessário converter primeiro para depois você operacionalizar elas. Tranquilo? Então, vamos lá. Transforme as unidades abaixo. Nós vamos dar uma dica aqui muito bacana para vocês de como fazer essa transformação. Então, está aqui, ó, a sequência que eu disse para vocês memorizarem. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Agora, fique atento nessa dica LAC aqui, galera. Qual é a dica? Eu quero transformar de centímetro para hectômetro. Olha só, de centímetro para hectômetro. Como que eu faço isso? Aonde você está? Centímetro. Olha aqui, ó, localizei, centímetro. Beleza? Para onde eu quero ir? Para hectômetro, para cá. Então, eu saio daqui
saída, aqui é o ponto de partida e quero chegar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou escrever esse número aqui, ó. 240. Tranquilo? Agora conta comigo quantas casas eu tenho que andar para sair de centímetro para hectômetro. E o detalhe, não somente a quantidade de casas, mas se você está caminhando para a direita ou para a esquerda. Lembrando sempre que é de frente para a tela, tá? Então eu vou, para sair de centímetro para hectômetro, eu vou ter que andar para a esquerda, ok? Quantas casas? Ó, uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Beleza? Então eu vou ter que andar 4 casas para a esquerda. 240. Tem vírgula? Não, professor, não tem vírgula. Se não tem vírgula, galera, você começa a contar do final do número aqui, ó. No zero. Então, ó, uma casa, duas casas, três casas. Opa, professor, não tem mais número. E agora o que eu faço? Você completa com zero, ok? Então eu vou colocar um zero aqui. Um zero aqui, um zero aqui. Você coloca quantos zeros for necessário. Depois você apaga o que você não usar, tá? Então, ó, voltando. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Então a vírgula vai ficar aqui. Aí esse zero aqui, ó, passou, tá a mais, ó, esses dois aqui. Você só deixa um zero antes da vírgula, tá? Os demais você apaga. Então ficou 0,0240. Agora sim, hectômetro, HM. Pronto, já fiz a transformação. Viu que moleza, galera? Vou dar um outro exemplo aqui, ó. 3,75 quilômetro. E eu quero passar isso aqui para metro. Olha só, vou escrever aqui 375, sem a vírgula. Escrevi sem a vírgula. Eu quero passar para metro. Então, eu estou aqui em quilômetro e quero chegar aqui em metro, tá? Vou até apagar essas setinhas aqui para não confundir vocês. Vou apagar ela aqui. Beleza. De quilômetro para metro, eu vou para a direita ou para a esquerda? Olhando de frente para a tela, para a direita. Quantas casas? Uma, duas, três casas. Então, eu vou ter que andar com essa vírgula aqui, que está entre o 3 e o 7, 3 casas para a direita. Ela estava aqui, você pode encher de zero, tá? Para não te confundir, porque você vai andar para a direita. Vamos lá, eu estou aqui entre o 3 e o 7. Uma casa, duas casas, três casas. Então, vou apagar agora aqui. Ficou quanto? 3.750. Professor, e esse zero depois da vírgula? Não precisa colocar, só se for diferente de zero. Se não for, eu posso apagar. Então vai ficar 3.750 metros. Pronto, fiz a transformação. Viram que moleza, galera? Tranquilo? Beleza. Então essa é a regra de ouro, galera. Só no LAC para você aprender isso aí, tá? Fica atento nessa dica. E essa dica vale para tudo. Nós estamos falando de medidas de comprimento, tá? 4,76 km em centímetro. Ó, 476. Escrevi sem a vírgula. Quero ir de quilômetro para centímetro. Quantas casas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu vou encher de zerinho aqui. Depois eu apago aquele que não for necessário. Aonde que a vírgula está? Entre o 4 e o 7. 5 casas comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Apaga agora essas vírgulas que eu coloquei. Deixo só a principal. E esses zeros também não precisa mais. Conclusão, 476 mil centímetros. Pronto, fiz a transformação. Viu que moleza, galera? Tranquilo, né? Belezinha. Entendido essa parte de transformação, a gente falou de medidas de comprimento. E o que são medidas de capacidade, gente? Às vezes a gente não fica atento em associar o nome com o símbolo. Medida de capacidade é litro, mililitro, centilitro, decalitro, quilolitro. É quando, ao invés de metro, agora eu tenho litro
como representação da unidade, tá? Então vai ser bem assim. KL, professor, mas é quase igual de comprimento. É isso mesmo, galera. Só que no comprimento era quilômetro, hectômetro, sempre terminava em metro no final. Agora só muda, ao invés de terminar em metro, vai terminar em litro. Mas o prefixo se mantém. Quilo, hecto, deca, aí agora é litro, decilitro, centilitro e mililitro. Ok? A representação ficaria assim. À esquerda, no centro, litro. À esquerda, quilo, hecto, deca. E à direita desse, centi e mililitros agora. Tá? Beleza? Bom, a regra de transformação é a mesma de medidas de comprimento. Você vai olhar quantas casas para a direita, quantas casas para a esquerda e fazer a transformação. Aqui eu só quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Anotem isso aqui. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Isso aqui é a unidade de volume. Nós vamos falar daqui a pouco, tá? 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Isso aqui é muito importante você guardar, tá? Mais na frente eu vou reforçar isso novamente, beleza? Isso aqui é uma regra de transformação. Às vezes você tem em litro e quer a medida e quer a resposta em metros cúbicos. Aí tem que fazer essa conversão, ok? Vamos lá. Medidas de massa. O que é massa, gente? É grama, quilograma, hectograma, decagrama, miligrama. O mais conhecido por nós é o quilograma, grama e miligrama. Essas aqui são as unidades padrões, digamos assim, que são mais usadas, né? Mas existe o hecto, o deca, o decigrama, o centigrama, ok? Representando eles, nós temos agora no centro a grama. À sua esquerda, quilo, hecto e deca. E à sua direita, decigrama, centigrama e miligrama. Então está aqui as nomenclaturas. Professor, regra de transformação. A mesma de medidas de comprimento. Você verifica, estou aonde? Quero ir para onde? Vou para a esquerda, vou para a direita. Quantas casas? E aí você faz esse trabalho. Se tiver vírgula, conta a partir da vírgula. Se não tiver vírgula, conta do final do número. Acabou. Direita, esquerda, quantidade de casas que você tiver que deslocar. Beleza? Então vamos lá. Exemplo 1 aqui, CES Gran Rio, Banco Basa, ó. Os comprimentos de uma mesa e de uma bancada são respectivamente iguais a 204 centímetros e 7,5 metros. A razão entre o comprimento da mesa e o comprimento da bancada, quando ambos são escritos em uma mesma unidade, é. Então veja bem, mesma unidade. O que acontece aqui? Ele falou que a mesa tem 204 centímetros e que a bancada tem 7,5 metros. Como que o senhor sabe que é assim, professor? Por causa dessa palavra aqui, ó. Respectivamente, galera. Quero chamar a atenção de vocês. Respectivamente é uma palavra que implica ordem. Então, quem ele falou primeiro? Mesa ou bancada? Ele falou mesa. Então, o primeiro valor é referente à mesa. O segundo valor é referente à bancada. Pela ordem estabelecida, ó. Primeiro ele falou mesa, depois ele falou bancada, ok? Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer é transformar essas unidades. Bom, professor, mas eu passo quem? Eu passo mesa de centímetro para metro ou eu passo bancada de metro para centímetro? Quem eu transformo? O que fazer? Galera, pelas alternativas, eu tenho valores relativamente altos, tá? Então, eu não posso ter 125 metros. Já é um indicativo que eu não vou poder trabalhar com metros. Por quê? Porque o maior metro que eu tenho aqui, ó, é 7,5. Tá? Então, não dá para fazer isso. Então, eu vou fazer a conversão.
A mesa já está em centímetro. O que o exercício quer saber é a razão, gente. Professor, o que é razão? Razão é uma divisão. Vocês vão ver lá na aula 3, nós vamos falar mais especificamente sobre razão, proporção, você vai entender melhor. Mas adiantando, razão é uma divisão, um valor dividido pelo outro. Isso que é razão. Se ele fala a razão entre o comprimento da mesa e o comprimento da bancada, é o comprimento da mesa dividido pelo comprimento da bancada, galera. É isso. A razão é a divisão. É só dividir um pelo outro. Então, vamos lá. A mesa tem 204 centímetros. Já está em centímetro. 204. Pronto. A bancada está em metros. 7,5 metros. Mas eu tenho que passar isso aqui para quê? Para centímetro. Aí entra lá a regra de ouro. De metro para centímetro, eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda? Olhando de frente. Para a direita. Quantas casas? É metro, decímetro, centímetro. Essa é a sequência, ó. Metro, decímetro, centímetro. Então, o centímetro está a 2 casas à direita. Então, 7,5 passa a ser 750 centímetros. Beleza? Então, aqui embaixo, do 204, 705. Aí, galera, eu preciso simplificar isso daqui. Por quê? Porque essa resposta não está aqui. Professor, não tem 204 por 700, desculpa, 705 não, 750, né? É 750. Não tem essa resposta aqui, professor. Se não tem, galera, toda vez que tiver uma fração, anota bem essa dica LAC aqui. Toda vez que você tiver uma fração e essa fração ela for redutível. O que é uma fração redutível, professor? É aquela fração que pode ser simplificada. Ainda não entendi, professor. O que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor. Ok? Então eu vou dividir o cara que está em cima e o cara que está embaixo por um mesmo valor. Não pode ser por valor diferente. Tá? Ah, professor, então eu tenho que encontrar um número que divide o 204 e o 750 ao mesmo tempo? Sim. Bom, dá para dividir por 3, em cima e embaixo. Por 2 também dá para dividir em cima e embaixo. Vamos lá, ó. 204 dividido por 2, isso aqui vai dar 102. 750 dividido por 2 vai dar 375. Que é a metade, né? A metade. Beleza, professor. 102 sobre 375 também não tem aqui. Bom, se não tem, gente, é porque ainda cabe mais uma divisão, mais uma simplificação. Agora não dá mais por 2, porque aqui é ímpar. Eu não posso dividir número ímpar por 2. Então eu vou tentar por 3. 102 dividido por 3, 375 dividido por 3. 102 dividido por 3 vai dar 34. 375 dividido por 3 dá 125. Opa, vamos ver se tem esse valor aqui? Opa, aqui, professor, ó, letra D. Pronto, respondida a questão. Beleza? E matamos aí o exercício. Vamos para o outro? Vamos continuar aí? Vou apagar aqui. 34 sobre 125. Próximo exercício. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Sesgran Rio Banco Basa. O comprimento de um grande fio corresponde à soma dos comprimentos de 24 fios menores. São eles 12 fios, cada um dos quais com comprimento que mede 14,7 centímetros, 4 fios que mede 0,3765 quilômetros, 8 fios que mede 13,125 decâmetro. Esse grande fio foi dividido em, olha aqui,
3 fios de igual comprimento, chamados de unidades de modelo. Então, o que é a unidade de modelo? É o resultado da divisão por 3, tá? Qual é a medida em metros do comprimento de uma unidade de modelo? Então, observem que o exercício especificou em qual unidade ele quer a resposta, em metros. Então, o que eu vou ter que fazer? Lembram que eu disse, quando eu falei sobre unidade de comprimento? Nós não podemos operacionalizar valores cujas unidades são diferentes. Então, antes de fazer qualquer operação, eu preciso fazer a transformação, que é colocar todas numa mesma unidade. Então, vamos lá. 14,7 centímetros. Qual é a unidade que eu vou ter que trabalhar? Metro, gente. Metro. Então, eu tenho aqui, ó, metro, decímetro, centímetro. Então, de centímetro para metro, são 2 casas para a esquerda. 14,7 vai ficar 0,147 metros. 03765 quilômetro. Passar para metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Então, de quilômetro para metro, 1, 2, 3 casas. Então, a vírgula vai ter que deslocar 3 casas. 376,5 metros. 13,125 decâmetro. Decâmetro para metro, ó, uma casa. Então, vai ficar 131,25 metros. Beleza? Então, agora, gente, o que nós vamos fazer? Para achar o tamanho desse fio, eu vou ter que agora descobrir quanto que mede cada parte dessa. Como que eu sei, professor? Eu tenho 12 fios de 0,147. Então, eu vou pegar aqui 12 vezes... Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença a vocês, pois essa aula é uma aula demonstrativa aqui do nosso querido site LAC Concursos, que nós fizemos um curso focado específico da Guarda Civil Municipal de Sorocaba. Curso este completo, ponto a ponto do edital, super atualizado. Tenho certeza que aqui tem todo o conteúdo necessário e suficiente para que você faça uma excelente prova nesse concurso. Professor, o investimento, cara, super promoção, apenas R$ 119,90, você vai ter acesso a todo esse conteúdo, o restante dessa videoaula, você vai ter o PDF, cara, você vai ter muito mais. Cara, e outra coisa, no site, eu peço que você estude via menu Personal Coach. O que é isso? É a nossa metodologia vitoriosa. Tá? Ali, nosso setor pedagógico pegou todo o conteúdo, transformou em metas diárias de estudos. Cada meta que você cumpre é uma meta importante rumo à sua aprovação. Tudo bem? Professor, qual que é a minha meta? É sempre antecipar a meta. Vamos supor que hoje é dia 15 de julho. Cara, você tem que já fazer de hoje e de amanhã, dia 16. Eu vou terminar mais cedo, você refaz, você faz revisão. Você não quer passar? Então vem comigo aqui na LAC Concursos. Tem um link aqui embaixo para você diretamente lá fazer a sua matrícula. Pode vir, não é fake news, cara, não tem golpe. Nossa seriedade aqui é muito grande. Nós queremos que você conheça o nosso serviço. Valeu, tchau!